Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Você que acompanha o nosso canal, o canal Cidadão Jurídico. Nós estamos dando início a mais uma aula de direito constitucional, só que dessa vez nós vamos fazer de um modo diferente. Nós não vamos começar com a questão, nós vamos começar com a teoria sobre o poder constituinte. Posteriormente, nós traremos as questões e iremos falar comentando baseado na explicação da teoria do poder constituinte. Tá bom, pessoal? Então, essa matéria vai ser um pouco diferente das demais. Vai ser dividida em 3 aulas, né? Uma aula sobre o poder constituinte, a sua teoria geral, e a outra sobre o poder constituinte no Brasil. Posteriormente, nós traremos algumas questões, umas 5 questões, e iremos comentá-las baseado na nossa explicação. Bem, dando início aqui à nossa aula da teoria do poder constituinte, nós não podemos deixar de falar de Abade de Sieyès, né? Manuel Joseph Sieyès, que é um autor francês da época da Revolução Francesa, que escreveu a obra chamada O que é o Terceiro Estado, né? O Abade de Sieyès foi o que mais se aproximou do conceito de poder constituinte que a gente tem hoje, certo? Ele dizia na obra O que é o Terceiro Estado, que no Brasil foi traduzido como a Constituição Burguesa de 1789, ele afirmava que o poder constituinte ele era imanente ao povo, né? O povo era quem detinha a soberania para atuar como poder constituinte. E, além disso, ele fazia essa diferenciação entre o poder constituinte, imanente à nação, ao povo, e os poderes constituídos, que são os poderes derivados. Os poderes derivados, ele advém do poder constituinte, né, que são aqueles poderes executivo, legislativo e judiciário. Ele não trouxe, né, a divisão nos moldes que conhecemos hoje, mas a ideia era muito próxima da independência dos poderes, né, do Barão de Montesquieu. Ele se baseou no contrato social de Jean-Jacques Rousseau, que falava, né, de uma forma democrática, que o povo era quem detinha o poder de controle da nação, né? O povo era titular do poder constituinte por consequência. A obra é essa do Abade de Sieyès, a Constituinte Burguesa, o nome em francês, eu não sei. Já está na 6ª edição pela editora Freitas Bastos, né? Aí disponível nas grandes livrarias, tá bom, pessoal? A natureza jurídica do poder constituinte, existem duas vertentes, né? A natureza de poder de fato e a natureza de poder jurídico, né? Poder de direito. Poder de fato é a corrente defendida pelo Kelsen, né? A corrente juspositivista, que traz uma noção histórica do poder constituinte, né? É um poder de força, ele vem antes do direito, ele não se baseia em nenhuma norma jurídica, em nenhum instituto jurídico, mas ele é quem cria o ordenamento jurídico. Esse é adotado no Brasil e na grande maioria dos países, tá certo? A outra natureza jurídica, a outra corrente que nós trazemos é o poder de direito, né? Comentada pelo São Tomás de Aquino, monge católico, né, que defendia uma corrente justnaturalista, que ele dizia que o poder constituinte ele tinha base no direito natural, né? O direito natural ele dava suporte ao poder constituinte, né? Então, por isso esse direito natural, como era nato no ser humano, o principal foco
principal fundamento era a dignidade da pessoa humana, que no nosso caso está exarado no inciso 1 do artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Os atores, né? O que são atores? Atores são aqueles que atuam no poder constituinte. Eles são o titular do poder, né? No nosso caso é o povo. O artigo 1º diz que o poder constituinte advém da soberania popular, né? E o problema está na definição de povo, né? Povo é uma palavra plurívoca, né? Tem vários significados, não tem um significado só, de acordo com a localização geográfica, a localização no tempo e no espaço, é que será definido o vocábulo povo, né? O poder constituinte, né, segundo Canottilho, é um conjunto de forças formadoras de opiniões, vontades, correntes, etc. Ou seja, é um momento cultural em determinado espaço de tempo, em determinado espaço e tempo, que constitui o povo, né? Uma associação cultural. É o que nos diz o professor Canottilho. E os exercentes do poder, que podem ser eleitos e não eleitos, né? Os eleitos são formados na Assembleia Nacional Constituinte, como foi o caso do Brasil, na Constituição de 1988. Ela pode ser soberana, que não está limitada por nenhum plebiscito ou referendo. Lembrando que o plebiscito ele é anterior, o referendo é posterior, né? O plebiscito inaugura a feitura de uma legislação e o referendo ele ratifica, né, uma legislação pelo povo. Ela não tem limitação formal, né? A forma de limitação não existe, né? A Assembleia Constituinte ela é soberana. Pode existir limitações formais que a própria Assembleia Constituinte institua, né? Mas exterior não. Interior, no caso da Assembleia Constituinte, ela pode sim delimitar limites para a atuação na criação da Constituição. E ela pode também ser não soberana, que encontra-se as limitações de plebiscito e referendo, isto é formalmente limitada. Ela tem uma limitação formal, ela precisa de um ou de outro para ser válida no ordenamento jurídico, né? Ele pode ser também não eleito, né? Os atores podem ser não eleitos, que é o ditador, um líder revolucionário, a comissão de notáveis, etc., né? Que não tem a participação popular. As espécies do poder constituinte, existem atualmente 3 divisões mais importantes, que são 2 divisões atuais e uma divisão clássica, né? A clássica que a gente estuda, desculpa aí pelo erro, clássica está só com S, mas na verdade é escrita com 2. A divisão clássica, né, que divide o poder constituinte é originário, que é aquele poder que inaugura uma ordem jurídica. Ele é inicial, ele dá início, ele é a mãe de todas as outras normas. E o poder derivado, que é o poder secundário, que deriva do poder originário, que pode ser o poder reformador, que atuará na mudança formal da Constituição, como nos casos das propostas de emendas constitucionais, a conhecida PEC, que tanto foi alvo de notícias, né? E o poder decorrente, das quais os estados são os titulares, né? As constituições estaduais elas decorrem da Constituição Federal, no caso brasileiro. A outra divisão, a divisão atual, número 1, né? Que é o poder constituinte. Como eu disse, inaugura uma nova Constituição, e o poder desconstituinte desconstitui todo o direito que existe antes do poder constituinte. Isso implicitamente, né? Implicitamente, a nova Constituição
terá um poder desconstituinte. Por quê? Porque ela criará uma nova ordem jurídica. Não é uma matéria muito difícil. Trazendo a divisão atual 2, nós temos que o poder constituinte e os poderes constituídos. Os poderes constituídos são o reformador, né, o poder de emenda, como eu falei, o decorrente, as constituições estaduais. Lembrando que o poder reformador ele é exercido pelo poder legislativo, no caso brasileiro, que é o artigo 59, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Existem os outros poderes, né? O judiciário, o legislativo, o executivo e o Ministério Público. Outras classificações menos importantes do que as outras, que ela pode ser, o poder constituído pode ser material, que é o poder de decisão, é um poder anterior, ele decide o futuro do ordenamento jurídico. Ele pode ser formal, que é um poder de escrita, né? Poder posterior, se decide e formaliza aquela decisão através de um papel, que esse papel será a Constituição. Ele pode ser também fundacional ou histórico. A primeira Constituição tem-se como o poder constituinte originário por excelência. Por exemplo, aqui no Brasil, a Constituição de 1824, a Constituição do Império, né? Logo após a independência do Brasil. E o poder reconstituinte, que é o poder revolucionário, né? Após das constituições ou da primeira Constituição, cria-se uma nova Constituição e ela vai reconstituir uma nova ordem jurídica. Por exemplo, a Constituição de 88. A manifestação do poder constituinte, ela pode se dar quanto à legitimidade, quanto à belicosidade, né? A legitimidade ela pode ser de forma legítima ou formalmente legal, né? A forma legítima é aquela que é feita por uma Assembleia Constituinte, né? Que surge pela vontade popular, que obedece os ditames do titular do poder, que é o povo. E formalmente legal, ela rompe, né, com a ordem anterior. Os momentos de ruptura, segundo o professor Canotilho, são aqueles momentos de elevada consciência política e mobilização popular. O que quer dizer? Quer dizer que quando num momento histórico a população está com consciência política, a população está se mobilizando, como foi o caso das diretas já, né, o povo com consciência política, querendo democracia aqui no Brasil, e se mobilizou, né, várias autoridades políticas, autoridades sindicais se reuniam para pedir eleições diretas, né? Esse foi um momento de ruptura, talvez o maior com participação popular que o Brasil já teve. E quanto à belicosidade, ela pode ser belicoso ou não belicoso, tá certo? O belicoso vem do golpe de Estado, promovido pela parte que já exerce o poder, e a revolução que pode ser conservadora ou social, promovido pela parte que está fora do poder. Um exemplo interessante é que os militares eles dizem que em 1964 procedeu-se não um golpe, né? Foi uma revolução, no caso uma revolução conservadora, porque eles estavam fora do poder e tomaram o poder através de uma revolução. Já a parte civil, a grande maioria diz que foi um golpe de Estado, né? Porque ela já exercia o poder, né? O ministro da Defesa, ele é um militar. Os militares, eles estavam no poder, estavam no controle, né? Então foi de fato um golpe de Estado. E os movimentos não belicosos, o poder constituinte não belicoso, é o poder de transição constitucional, né? Por exemplo, a independência da colônia planejada pela metrópole. O Canadá é um exemplo muito forte disso, porque quem criou a Constituição do Canadá, que até hoje vigora, foi a Inglaterra, que era a metrópole dessa colônia, a colônia do Canadá, né? Ou então o abandono do período ditatorial
pela evolução política rumando à democracia, né? É muito difícil um ditador sair do poder por vias pacíficas, não belicosas, né? Características do poder constituinte, nós temos que ele é inicial, não há nada acima, ou seja, nada que cria ele cria tudo. Ele é autônomo, não há nada ao lado protegendo ou limitando, e ele é incondicionado ou ilimitado juridicamente. Ele não tem limitação, ele atua de forma incondicionada. É bom ficar atento para essas características, porque nas questões de concurso eles sempre trazem essas características, afirmando que pode ser inicial, autônomo e condicionado, ou secundário, autônomo e incondicionado. E a assertiva, se não tiver as três características corretas, ela vai estar incorreta, né? Nós trazemos três observações importantes sobre o poder constituinte, né? Que a primeira observação é que no artigo 231, parágrafo 6º da Constituição e no artigo 17 e 18 do ato das disposições constitucionais transitórias, eles rechaçam a possibilidade de direito adquirido do servidor público ingresso sem concurso público com tempo para estabilidade. Todos os cargos públicos, todos os cargos públicos ocupados pelos servidores que não entraram na administração pública por concurso público, eles foram demitidos, né? Tá aí uma grande prova que não há limite para o poder constituinte. Tanto é que não há direito adquirido, não há ato jurídico perfeito e não se pode falar também em coisa julgada material, né? Esses três limites para a grande maioria das legislações, ele não conforma ao poder constituinte. O poder constituinte ele é ilimitado, né? Incondicionado juridicamente. A observação 2 é que pode existir e sempre há limites meta-jurídicos, né? Meta quer dizer além, acima, né? Antes do direito, que são os limites histórico-culturais, né? Por exemplo, os grupos dominantes sociais, políticos e culturais. É bom a gente ver os fatores reais de poder do Fernando Lassalle, que uma das concepções de Constituição que são mais cobradas, né? E o professor Canotilho afirma que há a vontade constitucional, né? O povo mais justiça, mais direitos humanos, etc. O povo, a justiça e os direitos humanos, os defensores, eles têm uma vontade comum que é a vontade constitucional, né? A vontade de proteger a Constituição, a vontade de ter uma Constituição condizente, né, com aquele momento, com a cultura do povo que a criou. E a observação 3 é que o professor Jorge Miranda ele traz limitações, né? As limitações ideológicas, que podem ser associadas aos grupos sociais, políticos e culturais, as institucionais, né? Que são as instituições arraigadas da sociedade, por exemplo, a propriedade, a família, etc. E as limitações substanciais, né? Que são as limitações transcendentes, a transcendência do direito posto, o direito posto, ele transcende, ele vai além, né? As imanentes, que são as históricas, a história do país representa um limite para o poder constituinte. Por exemplo, se na Constituição de 88 fosse autorizada a censura, a tortura, naquele momento histórico, não se poderia, né? Então é um limite imanente. Não se poderia trazer a tortura, a censura, porque o país havia sofrido muito com essas limitações, né? As heterônomas, né, que é os direitos humanos e os tratados. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos, né? E eles sim limitam, né, a Constituição, como um exemplo clássico é o Pacto de São José da Costa Rica, né, que traz limitações de cunho humanitário, né, para a Constituição brasileira. Na próxima aula, pessoal, nós terminamos essa aulinha agora,
Na próxima aula nós vamos falar das positivações nas constituições do Brasil, certo? Na Constituição de 1824 até a de 1988. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. E comentem, inscrevam-se, participem, critiquem. O canal é de vocês. O canal é nosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Até a próxima.